Fala galera do meu canal, beleza? Aqui quem fala é o professor Eduardo, famoso quadrado, seu professor de física. E hoje a gente vai resolver uma questão da IFSU bem interessante, que diz assim, ó, em um recipiente adiabático, onde não ocorrem trocas de calor com o ambiente, coloca-se 80 gramas de gelo a 0 graus Celsius com 120 gramas de água. Depois de um certo tempo, observa-se que há 50 gramas de gelo boiando na água em equilíbrio térmico. Sendo o calor específico da água igual a 1 caloria por grama grau Celsius, e o calor latente de fusão do gelo igual a 80 calorias por grama, a temperatura final da mistura e a temperatura inicial da água serão respectivamente. Olha só. Galera, a gente tem aqui 80 gramas de gelo a 0 graus Celsius. Coloquei 120 gramas de água. Sei qual é a temperatura da água? Não sei. Só que eu sei que no final eu tenho 50 gramas de gelo boiando ainda, né? Então vamos começar pelo final? Vamos pensar o que eu tenho no final. Eu tenho no final, tá? Olha só, no final... Ainda o que? Resta o que? Gelo. Se ainda resta gelo, quer dizer que a mistura ainda está a 0 graus Celsius. Quer dizer que o calor que o gelo perdeu para a água fez ele derreter, mas não por completo. Significa que a gente tem na mistura final gelo mais uma quantidade de água. E quais as temperaturas deles, final? 0 graus Celsius. Temperatura da mistura, 0 graus Celsius. Tá bom? Por quê? Se essa temperatura não fosse 0 graus Celsius, eu não teria mais gelo. O gelo, entre aspas, não sobreviveria a uma temperatura maior que 0 graus Celsius. Não foi isso que aconteceu. Show? Aí a questão que é o seguinte, que é a temperatura inicial da mistura, tá? Aí a temperatura inicial, a gente vai pensar bem assim, olha só, eu tinha inicialmente 80 gramas de gelo. Show de bolas? 80 gramas de gelo. Só que o que acontece? No final eu tenho 50 gramas de gelo, ou seja, 30 gramas de gelo, tá? Derreteu, ou derreteram, 30 gramas de gelo derreteram e absorveram calor da água. Olha só, galera, essas 30 gramas, esses 30 gramas de gelo, eles derreteram porque eles pegaram o calor da água. Show de bola? Então eu preciso entender qual é a quantidade de calor que eles pegaram da água. Eles pegaram a quantidade de calor suficiente para derreter 30 gramas de gelo. Como é que eu calculo o calor dessas 30 gramas de gelo? É o famoso Q mole. A massa de 30 gramas vezes o calor latente, que a questão fala que é de 80. Ou seja, 3 vezes 8 é 24. Coloco 2 zeros aqui, ó. Olha que legal. Quer dizer que para derreter 30 gramas de gelo, eu preciso de 2.400 calorias. Quer dizer que a água deu para o gelo 2.400 calorias. Show de bola? Isso aqui eu estou pensando no gelo, tá? Eu estou pensando no calor latente. Agora vamos pensar na água, no calor sensível? Se o gelo recebeu 2.400 calorias, a água perdeu 2.400 calorias. Então vamos pensar na água. Ó. A água, o calor envolvido nela é o calor sensível, é o famoso quimacete. De boas. E esse calor que você está vendo aqui é o calor sensível. Esse calor sensível que a água perdeu são as 2.400 calorias. No lugar da massa, tá? Aí eu vou precisar da massa de água. Ah, mas qual é a massa de água? 120 gramas. Vezes o calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius. Aí sim eu vou ter a variação de temperatura dela. O 120 vai passar por outro lado, dividindo o 2.400, tá? Isso aqui vai ser igual a variação de temperatura. Logo, essa variação de temperatura vai ser... Mas como é que faz 2.400 dividido por 120? Aí está de brincadeira comigo, né? Vai ser de 20 graus. Ou seja, a variação de temperatura vai ser de 20 graus Celsius. Mas, galera, assim, esse gelo ganhou calor. Então, esse calor que ele ganhou é positivo. Lógico, o calor que a água perdeu é um calor negativo. Logo, no final, você teria uma variação de temperatura negativa. Mas é só para você entender que a temperatura da água diminuiu.
Se a temperatura final da água é 0 e a variação da temperatura da água foi de 20, quer dizer que a água tinha quantos graus? 20 graus inicialmente. Para perder esses 20 e chegar até 0. Acho que esse raciocínio é mais tranquilo até de entender, né? Então, olha, a temperatura inicial da água é igual a 20 graus Celsius. Por quê? Porque aí ela sofre uma variação de temperatura de menos 20, perdendo esses 20 graus e chegando até 0. Então, temperatura inicial e final são, temperatura... Cadê a questão pergunta aqui, ó. A temperatura final da mistura, então ele começa pela final, e a temperatura inicial, temperatura final, 0, temperatura inicial, 20. Então 0 e 20, a gente fica aqui com a letra B de boboquinha. Show, espero que tenha entendido. Até a nossa próxima aula. Beijos, fiquem com Deus.